Olá, amigas, amigos. Que prazer enorme estar com vocês nesta nova mensagem ou reflexão que quero comunicar a vocês em vista do que vivemos todos os dias nestes últimos tempos, uma situação de calamidade moral e espiritual, calamidade humana de todo o mundo. Uma situação tão apática, tão diferente, tão conflitiva, inclusive, porque a maioria de nós, por não dizer todos, passamos por tudo o que estamos passando e o que o mundo inteiro está vivendo, quase que em simultâneo, e ao atravessar tudo o que estamos vivendo, ainda temos dúvidas. Não sabemos bem se é eu o culpável, sou eu o problema, é a mulher, é o homem, é o filho, é a filha, é o patrão, é o empregado, é o governo que temos, é a oposição do governo. Onde está o problema de verdade? Onde está o problema que está gerando conflitos em todo o mundo? O motivador de tantos conflitos nestes últimos tempos. Passamos por tantas coisas, lemos, ouvimos e vemos que ao redor de todo o mundo está acontecendo praticamente a mesma coisa e constantemente. Deus falou através do apóstolo Pedro e ordenou que estivéssemos em paz, que deveríamos saber que os sofrimentos que sofrem os filhos de Deus no Brasil são os mesmos que sofrem na Inglaterra, na África, na Finlândia, em qualquer outro país do mundo. E vice-versa. A palavra, através do apóstolo Pedro, nos anima a confessar que Deus é nosso refúgio. Deus é a solução para todos os nossos problemas. E que esse problema que estamos vivendo aqui, todo mundo está vivendo também. E às vezes a gente ouve algumas reflexões tolas por aí que dizem: eu acho que eu vou mudar para Estados Unidos. Eu vou para Europa, morar em Europa para mudar de vida. E quando chegam nos outros lugares, se deparam que os humanos são os mesmos, os problemas são os mesmos e às vezes até piores. Por quê? Porque este estado de coisas que nos leva a viver em constante frustração, constantes dúvidas e conflitos interiores, é um estado de coisas muito misteriosa, coisas misteriosas, e que na maioria dos casos as pessoas atribuem ao diabo. Desde o lado dos religiosos, quase todos creem que é o diabo. E do lado popular, por dizer de alguma maneira, dizem é o homem quem está estragando tudo, nosso habitat no mundo, na Terra. Mas, lendo a palavra de Deus, nós encontramos outra causa. Por um lado, o homem é o centro dos problemas. Isso é inegável. O ser humano é centro de todos os problemas que existem no mundo. Por outro lado, Deus é o soberano e supremo que traz a solução para todos os homens de todos os lugares e de todos os tempos. E não outro meio. É Deus. E quando nós vemos isto com clareza na Bíblia Sagrada e numa observância detida, precisa, objetiva de todos os acontecimentos mundiais, sem viés político, sem viés religioso, sem viés partidarista, sem viés para o lado do dinheiro, do capital ou da pobreza. Quando fazemos uma observância genuína para termos uma resposta, não encontraremos panaceias,
não encontraremos nenhum remédio de tipo aspirina que nos tire as dores momentaneamente, senão que encontraremos a razão específica do problema. E isso é muito bom, porque deixamos de ser hipotéticos, imaginários, suspeitáveis, para sermos mais sinceros e verdadeiros. Se eu sou o problema, então começamos a assumir. E se Deus é a única solução, as pessoas, tarde ou cedo, vão procurar Deus e vão encontrar, porque Deus não se esconde o tempo todo. Sim, tem um tempo que ele se esconde. Não vou falar desse aspecto de Deus neste dia, mas Deus é misterioso. Mas ele não faz nenhuma maldade. Ele somente está procurando que nós aprendamos a subir às alturas para nos encontrar com ele. E que deixemos de nos arrastar na terra, arrastar no pecado, arrastar na infidelidade, na falta de positivismo, na falta de honestidade. Ele quer nos erguer a um posicionamento mais elevado e à altura do próprio Deus. E por isso é que hoje eu quero falar com o título Identificando Conflitos. E quero falar sobre alguns aspectos da psicologia que abordam precisamente os conflitos. Só que eu não vou usar todas as definições da psicologia. Digo em espanhol, psicologia. Vocês em português farão questão de pronunciar o P, psicologia, que a mim me custa um pouquinho mais. Mas então, eu vou fazer questão de explicar alguns tipos de problemas ou de causas para nossos conflitos, alguns tipos desde a psicologia, mas por outro lado, ao falar das soluções, vocês vão perceber que a psicologia é insuficiente. É insuficiente, não é ruim, não devemos desmerecê-la, porém, ela tem seu lugar e seus limites. Enquanto que, para interpretarmos ao próprio Deus, que é a própria solução dos nossos problemas, necessitamos uma visão científica diferente. E essa visão científica diferente é a pneumatologia, que quer dizer estudo dos espíritos. Precisamos conhecer a Deus Espírito, aos anjos espíritos, aos demônios espíritos, aos espíritos dos seres humanos e aos espíritos e ao espírito como ambiência psicológica e traumática que existe na humanidade e nos coletivos humanos, e nos ambientes, nos eventos. Usamos toda a abrangência máxima possível de espírito para, desde a visão dos espíritos, termos a posição correta frente aos conflitos. Para tanto, eu quero, primeiro de tudo, mencionar, porque não vou ler, os Salmos 136 da Bíblia. Na Bíblia que usam os evangélicos, número 136. E na Bíblia católica é número 135. Nestes salmos, vocês vão encontrar 26 vezes a frase inspirada por Deus ao salmista: sua misericórdia é para sempre. Sua misericórdia é para sempre. As misericórdias de Deus são para sempre. E aí vocês vão encontrar 26 eventos climatológicos, eventos econômicos, eventos políticos, eventos epidemiológicos. Vão encontrar nomes de reis,
de gobernantes, vão encontrar nomes de lugares e de momentos e situações econômicas e sociais da humanidade daquele tempo. Ou seja, abrangendo uma diversidade de lugares, por dizer de alguma maneira, por 26 vezes a revelação frisa em cada uma destas situações e destas pessoas, em cada caso, em cada lugar, em cada referência, que são 26, se remata cada versículo com sua misericórdia é para sempre. Ou seja, em outras palavras, não importa o lugar, não importa quem é, não importa a pessoa, o evento, se é misterioso ou é um evento provocado. Não importa nada. A misericórdia de Deus está com todos e em todo lugar. A misericórdia de Deus. Se não formos a contar com a misericórdia de Deus, a humanidade já não existiria mais. Ou pelo menos tivesse sido dizimada há muito tempo e seríamos apenas um conglomerado mínimo como de habitantes de uma ilha. No mundo inteiro, talvez estariam sobrevivendo somente aqueles que têm mais dinheiro, ou aqueles que são mais espertalhões e especuladores, porque hoje por hoje se tem descoberto que no mundo inteiro há uma máfia, há uma banda de homens que estão viajando de um país para outro para abusar das mulheres. E como são homens que têm muito dinheiro, eles podem viajar e ficar muitos meses ou anos no país que eles mais gostarem e onde acharem mais mulheres vulneráveis para serem violadas por eles através de dinheiro. Então, tudo que eu estou dizendo, eu não estou falando por falar, eu investigo. E posso afirmar que se não fosse a misericórdia de Deus, já a humanidade estaria muito dizimada. Seriam os ricos os que ficassem na terra vivendo. E mesmo assim, seria um grupo bem menor em comparação dos quase 8 bilhões de habitantes que tem a terra hoje. Portanto, as misericórdias de Deus contam em tudo. Chegando a este ponto, eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas é uma pergunta para vocês se refletirem sozinhos. Vocês não podem me responder via online, mas podem comentar na gravação que vai ficar no nosso canal do YouTube. Podem comentar. E a pergunta é: se você é o problema, então você e todos os seres humanos, então não seria ótimo matar um monte de gente para que o problema acabe? Deixo para você pensar. Com certeza você vai pensar que deveria morrer tal tipo de pessoa. Menos você. É natural. Nós preferiremos que morram os outros e não nós. E por que eu faço esta pergunta? Porque nesta temática dos conflitos, e que eu escolhi alguns conceitos da psicologia para provar que os conflitos existem e que têm nome, mas que não podemos nos enredar com essa nomenclatura da psicologia e ficar perdido aí dizendo esta pessoa tem tal enfermidade, o outro tem outra enfermidade e eu não tenho nenhuma. Para não entrarmos nesse labirinto de confusão, nós temos que identificar o problema, a raiz dos problemas. E, como estamos vendo, se a raiz dos problemas está nos seres humanos, não há como terminar com isso. Vamos ter que aprender a conviver com eles. E como vamos aprender a conviver
com pessoas tão traumáticas, tão problemáticas, pessoas realmente conflitivas e que geram confusão na sociedade. Como podemos conviver com esse tipo de pessoa? Será que é suficiente militar um partido político e mais nada? É quando mais os conflitos vão emerger. Por quê? Porque se você se identifica de um lado, os outros vão lhe perseguir. É lógico. Então, pelo viés político, não há como solucionar o problema. Pelo viés religioso, é a mesma coisa. Sempre foi a mesma coisa. Desde o início, quando a igreja deixou de ser aquela igreja pura, santa e fiel a Deus, para se casar com a política no 313, que foi a união da igreja com o Estado de Constantino, para dizer mais curta a palavra, né? Então, desde o 313 e um pouco antes, já a igreja estava flerteando com o mundo e a política. E está provado que a igreja, do jeito que ela casa com qualquer um, e não zela por sua pureza de noiva para com Cristo, é lógico, o conflito vai permanecer e ela não tem a solução na mão. Ela não é parte da solução, ela é parte do problema. Então, vendo estes detalhes, que você é parte do problema, a política é parte do problema, eu sou parte do problema, as religiões são parte do problema, então ficamos com um diagnóstico da psicologia que nos aterra, que nos preocupa, nos aflige, e em a maioria dos casos, as revelações da psicologia afundam aos seres humanos, deprimem aos humanos, complicam aos doentes mentais, embora ela tenha soluções que oferecer. Mas são soluções que partem do ser humano para outro ser humano. De um ser humano problemático para outro ser humano problemático. E é por isso que as soluções tardam em vir e as pessoas ficam com as nomenclaturas da psicologia e gostam daquelas palavras difíceis e simbólicas. E ficam olhando para os outros a ver quem tem narcisismo. Ah, fulano tem narcisismo. A ver quem tem bipolaridade. Ah, fulano é bipolar. E cada um de nós nos transformamos, por meio do conhecimento da psicologia, em juízes dos outros. Que solução podemos trazer para o mundo tendo esta posição? E agora lhe faço outra pergunta também que eu quero que você pense muito e logo me responda. Por que você vem para ouvir nosso vídeo, para nosso canal, e talvez nem termine de ouvir o vídeo completo e já aborrece minha fala, minha forma de falar, que não é nem portuguesa nem espanhola? Enfim, outros defeitos que a mim me constam por várias razões. E de repente você se aparta do vídeo, não quer ouvir mais, ou não quer seguir visitando este canal, porque o outro é muito mais fácil de entender, é muito mais entretido para você, muito mais engraçado, muito mais estúpido, e é bom rir um pouco da gente mesmo e dos outros. E de repente um lixo de vídeo tem 2.000 seguidores e você e mais os seus amigos a quem você convidou a participar deste canal se decepcionam conosco. Por quê? Eu não vou dar a resposta, mas eu vou dar pistas. O fato é que a grande maioria dos canais falam dos problemas e não tem solução que oferecer. E se tiverem, são soluções, como eu já falei,
da psicologia, que partem do ser humano caído e corrupto para outro ser humano corrupto. Ou seja, não vem da fonte que é Deus. São soluções que carregam dúvidas e carregam questionamentos. Trazem mais dúvidas para você, trazem mais relativismo na concepção e no entendimento da coisa, porque o religioso está cheio de confusão. Os políticos estão cheios de mentira. E assim por diante. E você se encontra com que está se nutrindo de fontes fajutas. O profeta Jeremias tem dito, bem no início, tem dito que uma sentença de Deus, que o povo de Deus trocou a fonte de vida por cisternas rotas. Que triste, não? Abandonar a fonte de vida para beber e se alimentar de uma fonte, de uma cisterna rota, que não retém água e que, porque é rota, entra sujeira do ambiente e logo você vai e bebe aquela água suja, que é o conhecimento da humanidade, da política, da religião. E em vez de saciar sua sede e trazer saúde para seu corpo físico, você acumula doença. Enquanto que quando nós trazemos uma palavra verdadeira que não tem viés político, nem religioso, senão que vem da parte de Deus diretamente e somos responsáveis em emitir essa palavra, de pronto você, se segue fielmente, vai passar poucos meses e vai perceber uma mudança na sua vida muito grande. E você vai dizer, como já muitos têm me dito, que passaram anos procurando algo assim e não encontravam. E de repente encontraram e foram felizes. Muitos têm falado dessa maneira. Por isso eu animo a você a refletir e responder-se a si mesmo. E se eu estou equivocado, você pode comentar também isso, desde a sua ótica. Comente no vídeo em YouTube. Diga o que você pensa. Vai ser muito importante para você e para nós. E posso te adiantar, não há mal-educados da nossa parte. Não vamos violar sua liberdade, seu direito a ter opinião própria. Vamos valorizar a opinião de cada um. E vamos emitir a resposta que vem de Deus. Bom, falando da psicologia, temos algumas palavras-chave. Se você fica querendo entender como funciona cada tipo de doença ou perturbação ou transtorno ou síndrome ou psicose ou paranoia, você vai ficar tentando descobrir como funciona cada uma dessas coisas. Vai passar a vida inteira e não vai aprender. Se você vai para a internet, você pesquisa e pega 10 psicólogos, 10 psicólogos profissionais, pelo menos é o que diz ali, que tem uma clínica assim, assado, em tal lugar, e tem CNPJ, tudo, tem doutorado alguns. Você pega 10 psicólogos e você vê que há uma grande diferença na interpretação de cada um deles. Entre eles, divergem. E assim vai nos acontecer a nós se procuramos identificar os problemas psicológicos e defini-los por nossa conta. Dependendo da nossa capacidade de raciocínio, vamos ter uma interpretação diferente da dos outros
e até pode ser equivocada a nossa interpretação. Por isso, eu escolhi apenas 5, apenas 4. Perdão, 5, sim. Escolhi 5 palavras que usa a psicologia para definir algum tipo de anormalidade no ser humano. E como a psicologia se dedica a estudar a mente principalmente, ou a alma, que é mente, vontade e emoções, então, naturalmente que toda a interpretação da psicologia vai estar limitada à alma. E a psicologia desconhece que você e eu temos espírito. Portanto, ela não entende de espírito humano e da influência sobre nós do espírito do bem, que é Deus, e dos anjos, que são espíritos santos diante de Deus, e dos demônios, que são espíritos pecadores e malvados, e outras classes de espírito. A psicologia desconhece. Por isso, porque nós conhecemos, é que vamos fazer uma abordagem um pouco mais profunda e mais ampla desta temática. Transtornos. Os transtornos, eu vou fazer uma explicação muito simples de cada um dos 5 itens que eu vou mencionar. Uma explicação simples e curta, de tal maneira que seja fácil para você guardar as ideias. Os transtornos têm de 3 tipos. Mentais, os transtornos já são chamados de transtornos mentais, porque o que se transtorna na pessoa é exatamente o cérebro, ou seja, aquilo no nosso organismo que tem a ver com a mente. Mas há 3 tipos de transtornos: os mentais, os transtornos por doenças e os transtornos que geram o meio ambiente. Os transtornos mentais, e no geral os 3 tipos são mentais, porque são cerebrais, mas a causa dos transtornos mentais podem ser estritamente mentais, ou seja, nascer no cérebro o problema, e que haja uma disfunção do cérebro. Então você vai ter um transtorno cerebral. E a esse transtorno cerebral, a psicologia chama transtorno mental. Mas há outros tipos de transtornos mentais, quando um prolongado tempo de doença, ou uma doença não tão prolongada, porém que mate em seguida, ou seja, que leve à morte quase que de imediato, qualquer tipo de doença grave e crônica gera também a disfunção cerebral e, portanto, consiste num transtorno mental. E o terceiro tipo de transtornos é causado pelo meio ambiente. E eu vou mencionar 2 meios ambientes que são os principais geradores de transtornos na humanidade. 2 coletivos humanos, nos quais se semeia os elementos necessários para que haja uma disfunção cerebral e para que as pessoas entrem num estado de transtornos mentais. São as famílias, são as igrejas. É triste dizer isso. E a você pode assustar esta declaração. Pode indignar a você esta minha declaração. Eu quero te dizer, antes que você fique escandalizado comigo, que eu nasci numa igreja, cresci na igreja, vivo na igreja e vou partir desde a igreja.
Eu sou igrejeiro a vida toda. Eu não sou contra as igrejas. Mas uma coisa é a igreja de Cristo e outra coisa muito diferente são as igrejas que os homens inventam. E alguém de você pode dizer, viu, que a católica é a única igreja, as outras são todas feitas pelos homens. A católica também foi feita pelos homens. Todas elas. Não existe uma igreja humana que tem CNPJ, tem autorização dos estados, de todo o mundo, para funcionar, que não seja criada pelos homens. Todas foram criadas pelos homens. Todas elas são a desviação da Igreja de Cristo. E a gente ali também se encontra com Cristo. Ali também tem palavra de Deus. Ali também tem amor. Ali também tem amizade, comunhão, compreensão, ajuda, socorro. Tem tudo isso. Mas o que tem que nos interessar, quando buscamos a igreja, não é onde eu vou ter mais lucro. Qual é a igreja que vai me dar mais benefícios? Não, a igreja é a namorada, é a noiva de Cristo. Eu tenho que procurar onde está a noiva de Cristo. Para o gozo dele, a alegria dele, satisfação dele, não a minha. Secundariamente, eu vou ser abençoado porque sou parte dessa noiva. Mas eu não posso ficar escolhendo onde é melhor para mim, humanamente falando. E é por isso que os homens criaram muitas igrejas, porque sabem que o ser humano quer tudo para ele e não está pensando em Deus. Então, as igrejas religiosas ou denominacionais são causa da disfunção cerebral da maioria dos distúrbios mentais que sofrem as pessoas. São causantes disso. Na maioria dos casos. Eu vivi décadas servindo as denominações e sei o acúmulo de crise psicológica que se gera nesse ambiente. Porque todos queremos ser mais santos que os outros. Todos queremos um lugar privilegiado na terra porque somos mais santos. E muito mais o céu. Todos queremos ganhar dinheiro. E se ali há uma forma de ganhar dinheiro até milagrosa, uau, que bom! Ali está Deus. Oremos e apareceu o dinheiro. Então isso entusiasma, motiva as pessoas a seguir essas religiões porque acontecem coisas esotéricas, misteriosas. Mas a Bíblia diz que a igreja tem que ser modelo de esposa para os casais. Isso está em Efésios capítulo 5. A igreja tem que ser modelo de esposa para os casais. Não o contrário. Os casais não têm que ser modelo, casal modelo para pertencer a uma igreja ou para ser exemplo de como a igreja deve ser. Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia que é a igreja que tem que ser exemplo para os casais. Imagina que exemplo são as igrejas para seu casal, para meu casal. Que exemplo! Que tem cada igreja tem uma mulher. Cada igreja tem uma mulher, quero dizer, feminino, dá para enquadrar no lado feminino. Igreja. Então, cada igreja é feminina. E quem é o marido de cada igreja? Mesmo que digam que é Cristo, na realidade não é. Tem uma delas que é Cristo mais Maria. Outra, Cristo mais sábado. Outra, Cristo mais o falar em línguas, em outras línguas. Outra, Cristo mais o batismo por imersão. Outra, Cristo mais um sistema de governo chamado presbiteriano. E assim por diante. Então são todas igrejas adúlteras.
que tem mais de um marido, ou talvez nem tenha Cristo, e o marido dela é outro Cristo até, que pode ser um homem, que pode ser uma doutrina, pode ser um fundador, um nome. E o outro coletivo que é produtor dos distúrbios mentais são as famílias. As famílias, se você examina um manual, eu tenho um manual de psicologia mundial, e você examina cada um dos problemas psicológicos da humanidade. Todos são problemas de família. Todos. Todos, completamente todos, nascem na família. Ou na família aparecem, ou na família, de repente, surge ou emerge o problema que não havia, ou estava oculto, e mediante que fomos a viver em família, o problema apareceu. E a igreja não ajuda a família, porque ela não é exemplo. E a política menos que vai lhe ajudar. Então a família fica como carne de canhão, porque além de que a política não ajuda a família usa a família como palanque político. Viu que as famílias se unem para um lado da política, e se tem um no meio de 10 integrantes da família que ele pensa diferente, esse vai ser menosprezado e perseguido a vida toda. Porque a família virou um palanque político. Bucha de canhão. Então, não podem me negar que os distúrbios mentais da maioria da humanidade nascem nas igrejas denominacionalistas e nas famílias. Palanques políticos. Depois temos os transtornos. Os transtornos é parte dos... depois temos as perturbações, melhor. As perturbações são partes dos transtornos que acabei de falar. As perturbações são transtornos também. Só que são transtornos que afundam as pessoas de uma maneira de que elas fiquem vivendo uma vida passiva. E aqui vem um coletivo e uma situação humana muito complicada. As perturbações, que também são transtornos, como eu falei, elas são transtornos passivos, como a depressão. Nos primeiros transtornos que nós mencionamos, que eu mencionei, a manifestação dos distúrbios são mais violentos. E nas perturbações, os transtornos são de manifestação mais passiva, como a depressão, a ansiedade e os medos. Vou repetir para gravar, porque eu preciso voltar no item anterior. As perturbações são transtornos passivos, tipo depressão, ansiedade e medos. São transtornos que afundam a pessoa e fazem a pessoa sofrer calada e sozinhas, e não manifestarem, não exteriorizarem o problema. E o problema aparece porque é evidente, é forte, mas as pessoas não querem que apareça. Elas procuram esconder. Enquanto que nos transtornos anteriores, que são mais visíveis porque são mais violentos, vou mencionar quais são, que eu esqueci de mencionar. A ansiedade, a depressão também entra aí, há um tipo de depressão mais violenta. A bipolaridade, o transtorno obsessivo-compulsivo, a esquizofrenia e o autismo. Mas eu vou me deter somente no transtorno obsessivo-compulsivo. É um transtorno que cobre ao que está padecendo
o transtorno, o problema psicológico, esse transtorno é como uma máscara que impede que a pessoa seja exposta no seu transtorno, no seu distúrbio mental. E ela sabe que ela tem algo disso, mas sabe também se defender e se cobrir para fingir que não tem. Ela tem o transtorno chamado obsessivo-compulsivo. Essa pessoa, por ter esse transtorno obsessivo-compulsivo, faz um monte de coisa errada e vai justificar todas elas. E ainda pior, naquilo que ela não tem como resolver e tampar e ocultar, ela vai culpar a outros. Vai culpar a outros. E vai dizer que os outros são os enfermos, e não ela. E vai prestar provas. Transtornos obsessivos-compulsivos. Que são evidentes, que são violentos e que são fortes. Enquanto que as perturbações são transtornos já passivos, como a depressão, a ansiedade e os medos. Terceiro assunto da psicologia, a síndrome. As síndromes são patologias rotineiras, enfermidades mentais rotineiras, que as pessoas não manifestam essa enfermidade de vez em quando, senão constantemente e permanentemente. Elas têm todo tipo de distúrbios, mas eu vou escolher um, que é o principal que eu vi muito forte na região em que eu vivo no Brasil. A síndrome de distúrbios alimentares. É impressionante a quantidade de gente nos botecos bebendo na região, nos restaurantes comendo, nas praças e nas festas públicas, por todos lados gente vendendo comida e gente comendo. A gente vai a visitar certas pessoas, amigos ou pessoas das igrejas, e a maioria pensa que servir uma mesa farta é a melhor maneira de amar a pessoa. Elas já padecem a síndrome de distúrbios alimentares na sua própria vida. Se nós pudéssemos chegar à hora que essa pessoa está sozinha em casa comendo, vamos ver como elas têm esse distúrbio alimentar obsessivo, porque não se conforma com ter uma mesa pobre, por dizer de alguma maneira. Elas querem se mostrar a si mesmas que elas sabem cozinhar, que elas sabem cuidar de uma boa mesa, que elas sabem servir, que elas sabem ficar bem com os outros, e que elas sabem se satisfazer a si mesmas e se vangloriar a si mesmas e se coroar a si mesmas. Então fazem isso para si mesmas, para o próprio indivíduo. E quando se trata de um encontro, esbanjam tudo que tem na geladeira. É um distúrbio alimentar. E isso traz muitas doenças mesmo. Quarto assunto, a psicose. A psicose, a maioria das pessoas sabem a que se refere. É uma palavra muito conhecida e se usa muito quando se trata de algo público e da humanidade, pelo menos de uma cidade inteira ou de um país inteiro, se fala em psicose social. Psicose social, por exemplo, um medo a um assaltante que se fala que estão dando na cidade,
esse medo gera uma psicose social. Mas tem um terceiro coletivo que gera psicoses. Eu falei que tem dois coletivos que geram distúrbios mentais: a família e as igrejas. Agora eu vou falar de um terceiro coletivo humano que gera não distúrbios mentais, mas sim gera delírios, alucinações, fala incoerente e uma agitação do coração, uma agitação de medo, de susto. Vem tempos piores, a coisa vai piorar. Liga aí o televisor, vamos ver o que está acontecendo. Eu quero saber. Olha o que fez fulano nos Estados Unidos, o que estão fazendo na Ucrânia, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo no Brasil. Olha o nosso presidente, o que falou o outro, o que fez o outro. A política gera essa psicose coletiva da humanidade. Em todo o mundo está acontecendo isso. E, portanto, se a política é causa disso, então, a causa principal, então é melhor você estudar para saber interpretar a política, e para isso há cursos chamados Ciências Sociais e Políticas. Você tem que estudar, e além de estudar uma vez, tem que pesquisar a vida toda. E você tem que ser cristão 100% para poder ter um entendimento do que acontece no mundo sem viés partidarista. Para você não pender para um lado nem para o outro. Você tem que ser totalmente cristocêntrico. Senão, você sempre vai cair de um lado da política em contra do outro. E o que geraram em você é a psicose coletiva. E o que qualquer youtuber pode gerar em você é psicose coletiva, quando você fica atrás desses vídeos para saber quem vai ganhar as eleições, quem ganhou, se há fraude ou não há. Essas estupidezes, essas loucuras, vêm para dentro de você e dominam a sua vida, pode dominar a nossa vida. E para que isso não aconteça, temos que nos divorciar de uma dependência da política. E os que consomem política errada todos os dias, fala para eles, a ver se eles vão reconhecer. Eles dizem, não, eu sei escolher, eu sei filtrar. Eu não leio qualquer coisa, não ouço qualquer coisa, eu não me deixo enganar. Faz anos já são enganados de Satanás. Faz anos. São brinquedos de Satanás. E por último, a paranoia. A paranoia eu vou ler, porque é um pouquinho longa a definição que eu criei. Paranoia é pensar e sentir que você está sendo ameaçado de alguma forma, mesmo que não haja nenhuma evidência, ou muito pouca evidência. Também paranoia é a mente desconfiada. As pessoas se baseiam no histórico das pessoas e dizem, não, a este eu conheço. Eu conheci ele lá no Amapá, eu conheci em São Paulo, eu conheci em Rio de Janeiro, eu fui na escola junto com ele, estudamos na universidade juntos, éramos da mesma igreja. Eu sei que ele está com a terceira esposa, eu sei que ele é ladrão, eu sei que ele é mentiroso, eu estou conhecendo, e vivemos falando da vida passada dos outros. Por quê? Porque temos uma estrutura mental de desconfiança. E nos baseamos nas defraudações que temos tido durante toda a nossa vida para rechaçar a pessoa. Eu posso mudar e tenha paciência que eu vou mudar, mas os outros não têm direito a mudar.
Ah, não, ele diz que mudou, mas não mudou nada. Nós temos direito a mudar, mas não queremos reconhecer que os outros também têm o mesmo direito. Isto é uma paranoia. Também a paranoia é conspirativa. Se você não sabe se cuidar ao assistir vídeos da internet, você vai encher a cabeça de conspiração, que são fake news, notícia falsa. São imaginações. E às vezes as conspirações acertam. Por isso que estamos cheios de falsos profetas. Porque eles estão acostumados a apontar para ver se acerta no alvo. Acertou uma vez, então ele diz, eu vou continuar insistindo. Eu vou dizer que agora, amanhã vai acontecer tal desastre na humanidade. Opa, eu disse e se cumpriu, então eu vou continuar. Isso é uma paranoia. Também os pensamentos paranoicos podem ser descritos como ver-se num espelho. Em outras palavras, paranoia é isso. Você se vê no espelho. E quando fala, temendo o que vai acontecer, ou temendo algo contra a sua própria vida, você está revelando quem é você. Você está se mostrando, se expondo e mostrando para os outros que isso que você malicia dos outros está em você. Já é bom que você tenha uma paranoia de vez em quando, mas que você pare e diga, opa, por que eu estou pensando isso se eu não tenho razão para pensar isso dos outros? Não será que isso está em mim? É boa hora de fazer-se um exame pessoal. Amém? Creio que esta meditação, esta reflexão de hoje, para os psicólogos que possam me ouvir, com certeza não tem nada que criticar porque está totalmente dentro da psicologia. Mas se olhamos os problemas humanos desde a pneumatologia, que é o estudo do espírito, podemos ver que a solução realmente está naquele que tem misericórdia para com todos e para com qualquer situação humana em que estejamos passando por algum conflito. Deus. Ele é a solução para tudo e para todos. E fora de Deus não temos solução nenhuma. Nem nas melhores igrejas não temos solução. A melhor forma de igrejar é você se reunir com os de sua casa ou algum pequeno grupo de amigos, irmãos, 2 ou 3 como mínimo, abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus com 2 ou 3 mais, orar juntos, adorar juntos e acabou. Essa é a melhor igreja estabelecida na Bíblia. Mando um grande abraço a cada um de vocês. Vamos orar? Vamos buscar a sanidade em Deus? Eu vou continuar buscando minha sanidade em Deus para ser bênção para vocês. Amém e amém.